Boa noite, Boa noite. sejam bem-vindos. Vamos esperar o pessoal chegar. Espera. Acho que a gente pode ir se apresentando, né? Enquanto o pessoal chega. Pode Então, ser. eu quero dizer boa noite a todos. Um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pela companhia nessa noite. E hoje aqui, muito bem acompanhada. Quero primeiro me apresentar. Meu nome é Ana Cláudia, sou coordenadora do curso de equivalência de perguntas da especialidade. Sou médica, ginecologista obstetra no Brasil. Fiz a equivalência do meu diploma aqui em Portugal. Nesse momento, sou interna de formação geral da Hospital de São João. E a gente está aqui hoje para conversar um pouquinho sobre equivalência médica. Queria que a doutora Bruna se apresentasse. Ana Cláudia, obrigada. Prazer estar aqui com vocês hoje, com o Dr. Bernardo, que também a gente teve o prazer de fazer o webinar o ano passado também. Meu nome é Bruna Oliveira, eu sou advogada, sou formada no Brasil desde 2012, em Portugal eu advogo desde 2018 e eu trabalho na Atlantic Bridge, que é uma empresa de consultoria onde além de auxiliar pessoas que querem vir viver em Portugal com visto, cidadania, a gente também auxilia os médicos que querem fazer a equivalência do diploma médico aqui em Portugal. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Essa parceria Perguntas da Especialidade Atlantic Bridge é uma parceria que eu acredito que é uma parceria brilhante, que a gente fica muito feliz de manter. Queria que o A Dr. gente Bernardo se apresentasse, companheiro de trabalho, que é muito bom trabalhar junto. Boa noite a todos. Muito bom, muito bom. É, Ana, que companheira de trabalho, hoje somos amigos. Bruna, realmente o tempo passa rápido, né? Já fizemos um ano esse webinar. E, bom, meu nome é Bernardo, eu sou médico cardiologista, fiz o processo de equivalência em Portugal no ano de 2022. Fui aluno do Perguntas Especialidade e fui cliente da Atlantic Bridge, então eu acredito que realmente essa combinação dá muito certo. Prova disso que eu estou aqui hoje. Eu exerço medicina aqui em Portugal já há quase um ano e meio. Atualmente eu sou médico das urgências da CUF. Boa noite. Tem um time brilhante hoje aqui. Ficou muito bom estar muito tão bem acompanhada e estou muito entusiasmada e curiosa para escutar o que a doutora Bruna e o doutor Bernardo têm para contar, que são coisas muito interessantes que eu acho que vão ajudar muita gente que está aqui justamente aí, às vezes, pensando, sonhando na possibilidade dessa internacionalização da carreira, mas não sabe bem por onde começar, ou fica com esse sonho, mas não coloca no papel de fato. Acho que talvez se a gente conseguir estruturar um pouco as possibilidades aqui, mostrar as opções, acho que a gente consegue
dar um match na nossa intenção dessa noite, não é? Queria convidar a doutora Bruna a começar a conversar um pouquinho com a gente a respeito de como é, assim, nos aspectos burocráticos, né? Por onde a gente começa a pensar isso, ok? Pensei um dia em sair do Brasil e ser médico fora do Brasil, em Portugal. E eu tenho um diploma que não é da União Europeia. Quais são os passos que eu preciso fazer, o que isso implica? E a gente pode. Certo. Pronto. Bom, o nosso trabalho dentro da Atlantic hoje é assessorar essas pessoas, esses médicos que têm interesse em vir para Portugal. E a intenção é facilitar ao máximo para que os médicos possam ficar apenas estudando e não se preocupar com essa questão burocrática de documentação, enfim. O processo ele envolve várias etapas. Ele começa pela parte de inscrição no site da DGES, né? Então a gente cuida de toda essa parte para facilitar a vida do médico, digamos assim. Nosso trabalho consiste em fazer uma reunião com o médico, apresentar uma checklist, explicar a respeito de toda a documentação, para que não tenha nenhum erro, revisar essa documentação, explicar sobre a apostila de AIA, que muitas pessoas não conhecem, e todos os documentos para terem validade em Portugal precisam dessa apostila de AIA, que é um selo que vai no documento para que ele possa ser reconhecido aqui em Portugal. Então, assim, a primeira etapa seria essa fase de inscrição no site da DGS, onde a gente, depois de verificar toda a documentação do médico, analisar tudo e ter certeza de que está tudo correto, a gente submete esses documentos no site da DGS, cuida de todo o processo de inscrição, até que o médico receba as informações sobre a data da prova. Então, assim, a gente vai fornecer quais são os documentos necessários, em que formato o médico tem que nos entregar essa documentação, para não ter nada de errado. Então, as fases são as seguintes: a gente faz a candidatura, depois vai ocorrer a prova teórica, que é uma prova que ocorre sempre em janeiro, mais ou menos ali na primeira, segunda semana de janeiro. A gente fica fazendo toda a comunicação com a universidade que o médico escolheu, que a gente também ajuda a escolher, a gente sabe quais que são as que têm uma comunicação melhor, questão de valores também, porque ainda tem algumas com valores diferentes. Então, a gente vai tratar de toda essa parte e vai fazer a comunicação com a universidade. A universidade vai nos informar as datas das provas, a gente informa o médico para ele se programar também para compra de passagem, hotel, essas coisas. A prova ela é feita presencialmente em Portugal, ela é composta por 120 questões. Então, o resultado da prova é a gente também que recebe, vai informar o médico sobre isso. O médico sendo aprovado, a gente vai assessorar ele também para as próximas etapas, que seria ali a prova teórica, onde ele vai envolver ali o atendimento de casos clínicos reais, junto a um grupo de professores. Isso aí depois a doutora Ana Cláudia vai explicar um pouquinho a respeito dessa prova. E por fim, depois ainda tem a prova pública, né? Que é uma prova onde o médico tem que apresentar um trabalho científico ou defender o currículo para um júri. Então, assim, o que a gente sempre indica? Que nos procurem com antecedência, porque as provas, as inscrições, elas encerram 1º de setembro, todo ano até 1º de setembro. Hoje, na Atlântica, a gente pede que os médicos nos procurem até ali mais ou menos 1º de agosto, para a gente ter um tempo hábil de fazer a nossa conversa, falar sobre a documentação, revisar essa documentação, porque acontece muito de chegar perto do período de inscrição e vir muitos médicos na correria, e para a gente garantir que dê tudo certo, porque a gente sabe que envolve questão de solicitar documentos para a universidade, levar a documentação no cartório para apostilar, a gente ainda precisa fazer essa revisão, a gente tem muitos médicos para tratar, então a gente pede que nos procurem com antecedência para a gente garantir que corra tudo da maneira mais simples possível. Então, o ideal é sempre até mais ou menos ali 1º de agosto, que a gente possa já estar submetendo para ter a garantia que vai dar tudo certo. Tá? Então, assim, para a gente, eu sempre vou falar, o doutor Bernardo está aqui, ele foi nosso cliente, ele sabe o quanto é importante ter uma assessoria, né? Porque eu imagino que para você seja uma fase
muito difícil, tem que estar estudando, é muito conteúdo, muita matéria. Então, só de não ter que se preocupar com essa questão da documentação e saber que tem uma empresa que está cuidando de tudo, que vai tratar de tudo, eu acho que isso facilita muito até para conseguir estudar mais tranquilamente, né? Então, a nossa assessoria é mesmo tratar disso, revisar toda a documentação, revisar a apostila de AIA e garantir que dê tudo certo e que vocês só precisem estudar mesmo. Eu não sei se tu quer falar um pouquinho, Ana, doutora Ana, a respeito da questão das provas ali, passar a tua experiência também. Tá Ana, seu mutada, microfone. não tá saindo. Obrigada. Uma das coisas que eu achei super importante que a doutora Bruna falou é a respeito do planejamento do tempo. Porque, primeiro que eu acho que uma das coisas que a gente sente quando vem para Portugal é um pouco essa diferença do calendário. No Brasil, o nosso ano começa depois do carnaval, praticamente, né? Depois de fevereiro. E aqui, o ano começa em setembro, né? Então, tem que pensar que o verão é ali julho, agosto, que seria o nosso equivalente dezembro e janeiro, e quando chega de setembro, eles estão com a corda toda para fazer tudo que do ano novo começar. E aí, se a gente ficar no nosso. Ah, é em setembro que é a prova, até em agosto eu posso fazer essa inscrição. O tempo passa e a hora que a gente vê, voou e as documentações que são necessárias serem anexadas, que a gente precisa pedir para a universidade, a gente fica contando só com o nosso tempo, mas tem um tempo que não, a gente não consegue controlar. Tem o período de conseguir documentar tudo isso, apostilar. Enfim, eu acho que uma das principais coisas quando a gente pensa é fazer um bom planejamento de tempo e financeiro, né? Porque é uma mudança grande quando a gente pensa para isso. E aí, o que vai ser realmente da parte técnica da gente mostrar que a gente foi formado e que a gente tem as competências para conseguir exercer a medicina adequadamente aqui em Portugal. Nós vamos ser avaliados em três etapas. Uma Ô, Ana, prova teo... Ana, desculpa, só interromper, só um detalhe, dois Com detalhes, certeza, agora que quiser. rapidamente. A primeira, em relação à documentação e tudo, uma pergunta que é muito frequente, talvez já deve te fazer também. O fato de não ter nacionalidade da União Europeia não muda em absolutamente nada, tá? Então, muita gente, às vezes, acha que o sonho de ser médico em Portugal é algo muito distante porque não tem cidadania europeia. Eu, por um acaso, a minha saiu essa semana, mas eu não tinha, então não tem nada a ver. E a segunda coisa que a média de quem tenta o processo normalmente são pessoas como a gente que formou aí mais ou menos em 2005, 2010. Não se esqueçam que na nossa época a documentação não era digitalizada. Então, isso que a Bruna acabou de falar aí de levantar a documentação, no meu caso, foram uns 3, 4 meses para eu conseguir juntar tudo. Então, para quem formou recente, é mais simples, que já vem tudo com assinatura digital e tal. O meu ainda veio tudo no papel, impresso, são muitas folhas, enfim. Então, atenção a esse ponto. E desculpa. Não, muito. Gente, eu acho que é assim que fica bom, né? A gente fazendo um bate-papo, justamente porque eu acho que quando um levanta uma bola, a gente consegue lembrar de pontos importantes a falar. Eu, pelo menos, gosto muito de fazer esse bate-papo, então, por favor, me interrompam na hora que quiserem. E puxando justamente isso que o Bernardo falou, vou chamar de Bernardo e Bruna, pode? Não, eu já ia Com falar isso. certeza. É, e isso acho que é super importante. Para mim, por exemplo, a minha faculdade não tinha, acho que recentemente, atendido a um pedido da documentação. Então, passou por um processo de assim, exatamente o que você quer. Então, ir voltar para frente documentação, diferente de, às vezes, uma universidade que já está acostumada, que outros alunos já pediram, o caminho está lá e é mais rápido. Realmente, os mais novos aí que já estão pensando em sair do Brasil e já tentar uma carreira internacional, atualmente os documentos tendem a ser digitais e isso facilita muito o processo. Mas quem é um pouquinho mais velho já tem que se preparar aí, que o caminho é mais Prin- longo e realmente as universidades não estão tão, não necessariamente. Pelo menos eu tive muita dificuldade no sentido de assim, exatamente o que você precisa.
E não Ana, adianta, a gente precisa ter entregue o documento até final 31 de agosto, tem que ter recebido a notícia que está aprovado. Porque acho que a grande questão é pensar, é uma vez por ano. Então, se não foi esse agosto, é janeiro do ano que vem só. Então, tem que exato, pensar com exato. carinho. A inscrição, na verdade, no site da DGES, ela até pode ser feita a qualquer momento, mas a partir ali, passou de 1º de setembro, vai ficar só para o ano seguinte, né? Então, não adianta. E esse ponto da documentação é importante mesmo, porque, assim, nos cartórios, para eles apostilarem algum documento que tenha uma assinatura manuscrita, precisa ser reconhecida a assinatura dessa pessoa. Então, como o doutor Bernardo falou, se é um documento que ele não tem uma assinatura digital, ainda vai ter que correr atrás, sei lá, por exemplo, da assinatura do reitor que assinou, sei lá quando, onde que ele tem firma reconhecida, para conseguir apostilar essa documentação. Então, tem muitos médicos que sofrem um pouquinho com isso, né? Porque não sendo documentos tão atuais com assinatura digital, ainda tem que descobrir aonde que a pessoa que assinou tem firma reconhecida para conseguir apostilar. Porque para a gente o importante é a apostila. Só que cada cartório tem uma regra ali. Para ter apostila, se tem assinatura, precisa reconhecer a assinatura. Então, realmente é muito bom se atentar a esses prazos e começar o quanto antes, não deixar para a última hora, senão corre o risco de não conseguir para o ano corrente e ficar só para o outro ano mesmo. São várias batalhas, né? Eu precisei explicar para alguns cartórios como fazia o apostilamento. Não é todo cartório que aceitava. A universidade, a minha universidade nunca tinha entregue essa documentação. Eu fui o primeiro aluno, eu acho, que pediu e também ela não estava habituada. A minha universidade não estava cadastrada na Universidade do Porto, teve esse outro detalhe. Quando quiseram me inscrever, não tinha opção da minha universidade, precisou da advogada fazer uma carta para pedir para incluir meu. Enfim, é muita luta, não deixe para a última hora. Inclusive, aqui no chat chegou uma pergunta: se vamos disponibilizar a documentação, a inscrição, qual o nome da instituição para inscrição. A inscrição, como a doutora Bruna disse, é feita pelo site da DGS. E lá tem a documentação e tem tudo, isso tudo está lá. O que a doutora Bruna frisou muito, que a Atlantic Bridge ajuda, é justamente lá, facilitar esse caminho das pedras, porque a documentação está toda aí, é disponível, e a grande questão é como eu consigo essa documentação. Então, a Atlantic, né? Acho que a doutora Bruna pode Exato. falar um pouquinho melhor sobre isso. Ali no site vocês vão conseguir ter acesso às documentações, à lista, mas nosso trabalho é mesmo facilitar, falar de que formato é cada documento, enviar uma checklist personalizada sobre cada documentação, fazer uma reunião para sanar todas essas dúvidas, depois conferir essa documentação, conferir a apostila. A gente é muito criterioso assim nessa parte da revisão dos documentos, porque a gente sabe que são documentos que custam caro, né? Principalmente a apostila de AIA, cada estado tem um valor. Então, a nossa ideia é sempre que o cliente nos envie essa documentação por e-mail para a gente revisar antes dele apostilar, para a gente ter certeza que é a documentação correta, que está no formato correto. Estando ok, a gente pede para o cliente fazer a apostila, depois nos enviar novamente, para a gente dar um double check ali na apostila, porque acredite ou não, às vezes os cartórios se enganam também. A gente já pegou casos com a apostila errada ali, as informações. Então, nosso trabalho consiste mesmo em facilitar, informando a documentação exatamente o formato que precisa ser enviado e também fazer toda a revisão e fazer toda a inscrição no site da DGS e acompanhar o processo até o fim, até a aprovação. E é isso mesmo, que vocês estão perguntando a sigla, é Direção Geral de Saúde, DGS. Também é isso que normal, é essa que regulamentariza o processo de equivalência aqui em Portugal. E O aí, grande a parte. Desculpa? Não, e o grande perigo, quem perguntou aqui foi o Adailton, é que não tem, na documentação não tem segredo, não. Se você olhar, parece até que é algo simples, é histórico escolar, é a sua média, é documento próprio de identificação. Se você for olhar só isso, parece não ter muito segredo, né? Mas o que a gente está querendo enfatizar aqui, que é entre o que está escrito e até você submeter de forma correta, realmente é trabalhoso, é muito trabalhoso. Então, e esse é o momento. Se quer fazer a prova em janeiro de 2026, é agora. Já
O tempo é agora, para começar a ir atrás dessa documentação. E aí, o que que envolve o processo? Uma vez que foi aprovado, então recebeu o ok da universidade de escolha até final de agosto, até 31 de agosto. Então, ok, estou inscrita no processo, vou fazer a prova em janeiro. Em geral, a primeira fase da prova é uma prova teórica de questões múltiplas escolhas, que vai ser realizada ali na segunda semana de janeiro, geralmente. Qual o grande desafio dessa prova? Tempo. Nós estamos acostumados no Brasil a fazer uma prova de 100 questões em 4 horas. Aqui nós vamos fazer uma prova de 120 questões em 3 horas. Então, essa eu acho que é uma outra pegadinha para nós médicos que estamos muito habituados a fazer prova de uma maneira geral e pensa, não, ok, eu sei fazer prova, é uma prova múltipla escolha, consigo fazer. Eu acho que os desavisados que chegam para fazer a prova, muitas vezes a grande questão vai ser se surpreender com o tempo. Outra questão importante a respeito da prova é a questão de que a banca ela muda a cada 2 anos. Então, o que nós vemos a cada 2 anos é esse formato da prova poder alterar um pouco. Então, a gente realmente, isso no Perguntas da Especialidade, a gente se preocupa em preparar o aluno para realmente conseguir fazer a prova, independentemente de qual vai ser o formato que vai ser apresentado para ele lá. Uma prova mais curta, de perguntas mais objetivas, ou uma prova mais longa, de casos clínicos e que vai demandar mais tempo. Então, a gente tem aí um banco de questões de mais de 3.000 questões, justamente para poder treinar, para poder se acostumar com o vocabulário. Todos falamos português, mas alguns termos no português de Portugal são diferentes dos que nós usamos no Brasil, e é importante estarmos habituados a eles nessa leitura que precisa ser mais dinâmica e realmente conhecer os temas que são mais prevalentes. Tem algumas coisas que, por exemplo, eu vou falar um pouco de ginecologia e obstetrícia. No Brasil, nós temos uma prova que ginecologia e obstetrícia ocupa um espaço ali bem parecido com outras matérias, como pediatria ou cirurgia. E aqui não, em 120 questões nós vamos ter 10 questões de GO para meu desespero, porque se a gente for olhar realmente numa questão de natalidade, de prevalência na população, as questões de ginecologia e obstetrícia aqui talvez sejam muito menos impactantes na população do que se a gente olhar para o Brasil. Então, eu acho que são coisas importantes da gente pensar. Depois, a segunda fase vai ser um exame prático, e aí vai depender do local de prova, em que cada candidato escolheu fazer essa prova. De uma maneira geral, na maioria dos locais, vai ser com um paciente real, então a gente pode ser sorteado para cair numa enfermaria cirúrgica ou numa enfermaria clínica, e aí a gente realmente tem que esperar. Então, aqui a data que eu vou fazer a prova não é a mesma que todos os meus colegas, isso é um processo que você vai sendo chamado, então por isso a gente não consegue dizer assim, em 3 meses, em um ano você vai sair. Não, porque depende de quando você foi chamado para fazer. Então, a gente pode fazer ao mesmo tempo a prova teórica e eu ainda estar esperando ser chamado para a segunda fase e o meu colega já está fazendo a terceira fase. Então, isso a gente precisa também ter muito em conta quando a gente faz os nossos planos, porque não é uma matemática certa. Isso, só te interrompendo, doutora Ana, essa é uma questão que às vezes a gente escuta muitas reclamações dos médicos, porque é justamente isso. Não tem uma data que é geral para todos, às vezes isso causa muita ansiedade, porque todo mundo precisa se programar, comprar passagem, se organizar, né? A vida, afinal, é ir para outro país, tudo mais. E às vezes eles avisam com pouco tempo, sabe? Geralmente ali começa por abril, mas às vezes atrasa muito, ocorrem provas até lá, junho, julho, ou às vezes eles mandam um e-mail já marcando a prova e já é daqui a uns dias, então é rápido. Agora até a gente tem sempre pedido para eles mandarem com antecedência isso reforçado, para, enfim, conseguirem se organizar, mas não tem como ter uma previsão certa, assim, nesse mês vai ocorrer de todo mundo. Não, cada um vai ser de um jeito.
é conforme o calendário deles, conforme a disponibilidade dos professores, do júri. Então, isso aí não tem muito mesmo como organizar com muita antecedência. É ir se preparando, estudando para ser chamado a qualquer momento. Acho que a única coisa que a gente pode dizer sobre isso é que, em geral, pelo menos assim, a minha experiência, a experiência dos colegas que eu já escutei, é que, por exemplo, você te deram uma data que você não pode. Em geral, eles são maleáveis num pedido de antecipar ou Sim, de retardar, por exemplo, colegas que estavam grávidas, avisaram um período que estariam de licença ou coisas assim. Eles procuram, isso eu acho que é uma coisa legal de frisar, de uma maneira geral, a universidade, ela tenta adaptar os prazos do professor com o do aluno, mas é tudo uma questão de conversar mesmo por e-mail, e ter é, esse diálogo é importante, principalmente em situações assim, recebi a data e é daqui 2 semanas, como é que eu faço? exato. Eu tive um caso recente de um médico que solicitou se ele poderia fazer. Ele está a aguardar a data da prova dele agora. E aí ele me questionou se ele poderia fazer o ano que vem, ao invés de fazer esse ano. E eu entrei em contato com a universidade disse que sim, que ele poderia enviar a justificativa dele para eles analisarem, mas muito provavelmente ia ser aprovado e ele teria chances de fazer a prova no ano que vem. É como a prova, a primeira etapa ali, né? Se você tem, sei lá, algum motivo que consegue justificar, você consegue fazer a prova no ano seguinte. Mas lembrando que é feito só uma vez por ano. Então não tem como adiar e fazer, não quero fazer, posso fazer em fevereiro ou em março? Não, vai ser só no ano seguinte. A mesma coisa para a prova prática. Se não fizer naquele ano justificar, vai ficar para o próximo ano também. É uma questão de tempo, né? Eu acho que aqui é realmente tempo. A minha prova prática caiu no meio da minha lua de mel. Faltando uma semana para o meu casamento, eu fiquei sabendo, 2 semanas do meu casamento, eu fiquei sabendo. Só que eu já estava esperto, então eu já tinha comprado um bilhete eu já sabia que a lua de mel seria aqui na Europa. E avisei para minha esposa, Ah, falei, foi boa. vamos ficar mais ou menos esperto, porque a gente casou dia 22 de abril, eu falei, ó, vamos ficar mais ou menos esperto. E aí caiu exatamente. Eu lembro que na época até me sugeriam, Bernardo, pede para trocar. Mas eu estava tão confiante que aquele dia era para ser e pronto, eu fiz uma pausa na lua de mel e fiz a prova. E deu certo. Boa, que bom, deu Sim, certo. eu conheci essa história, adorei. Não, foi exatamente. Muito boa. E aí, a terceira fase, passando a segunda fase, ainda a gente tem uma terceira fase, que vai ser a apresentação de um trabalho que você tenha publicado ou do seu currículo. Então, é você defender diante de uma arguição a sua trajetória acadêmica da graduação ou apresentar um trabalho. Aqui vale um adendo. A gente está observando que algumas universidades estão começando a diferenciar a nota, dando uma nota mais alta para quem apresenta um trabalho publicado numa revista do que uma apresentação curricular, mas pode ser feito das duas formas. E essa data, quem determina somos nós. A partir do momento que nós somos aprovados na prova prática, nós podemos temos 6 meses para apresentar isso, para enviar o nosso trabalho ou o currículo para ser defendido. Então, o tempo varia muito sobre como nós somos. Vicente, você está perguntando sobre os convênios com a UFRJ e com a faculdade da USP. Até onde eu sei, o da USP ele está documentado, mas ele ainda não está em vigor. Agora, o do FRJ já está funcionando. O que significa se sua universidade tem isso? Significa que você não precisa passar por essas 3 etapas do processo. Uma vez que tem o convênio, a sua, o seu processo de equivalência é completamente facilitado, não precisa passar. Por isso que você vai precisar é apresentar documentação, enfim, essa parte Tem que fica enviar a assim. documentação na mesma, né? Tem que submeter ali a inscrição no site da DGES, tem que enviar a documentação original para Portugal, diferente de quem vai fazer a prova, só submete no site da DGES, não precisa dos documentos físicos. Mas sendo a Universidade de Lisboa que faz esse reconhecimento direto com a UFRJ, por exemplo, eles até tinham parado uma época, agora voltou. Aí, nesse caso, tem que enviar por correio toda a documentação para eles. Então, de qualquer forma, tem que fazer a inscrição.
Adailton, não é uma questão de segredo ou dificuldade de obter a documentação. Na verdade, é a infinidade de variáveis que isso envolve. Exato. Porque pode ser extremamente simples, se sua universidade já tiver acostumada, fez esse processo para vários alunos antes de você, provavelmente ela vai estar mais acostumada a fazer. Depende do seu tempo de formado, depende de onde você se formou, enfim, dos cartórios que você vai encontrar, se tem documentação digitalizada, se não tem, se a sua carga horária é parecida com a da universidade que você escolheu, enfim, não é uma questão de segredo ou pegadinha, é só uma questão de infinidade de possibilidades que podem acontecer e tornar esse processo um pouco mais difícil ou muito mais difícil. Não é nenhuma pegadinha, não. E aí, uma vez que é aprovado, se inscreve na ordem. Eu acho que do processo era isso. Nós, do Perguntas da Especialidade, nós temos um curso para auxiliar no curso teórico e o curso prático. Inclusive, quem é nosso aluno do curso teórico ganha nosso curso prático para a gente continuar junto na preparação. E aí, lembrando que no curso prático, na prova prática, são só duas matérias que a gente pode, duas especialidades que vão ser avaliados. Ou vai ser na clínica médica, ou vai ser na cirurgia. E aí, uma vez que a gente seja aprovado, ahn, o convênio de Portugal com a Faculdade de Medicina da USP é a Universidade de Lisboa também, não é? A da USP eu acho que ainda não está em vigor, é a Não está em UFRJ. vigor, mas eu acho que quem está conversando, É eu a acho de que é a Lisboa Universidade que de tem Lisboa. os convênios, exato. Em que universidade de Portugal é melhor fazer a inscrição da prova? Depende. Depende do seu currículo. Quer falar um pouquinho mais sobre isso, Bruna? Na verdade, assim, a gente hoje nós temos escritório no Porto e em Lisboa, né? Mas assim, a gente sempre indica ou a Universidade do Porto, que pela nossa experiência, pelo menos para as pessoas que estão sendo assessoradas por nós, a gente gosta muito de trabalhar com a Universidade do Porto, que tem uma comunicação muito boa ali dentro, eles respondem rápido, sanam todas as nossas dúvidas. Mas também tem uma diferença de valores com a Universidade da Beira do Interior, por exemplo, que é a Universidade de Covilhã, que é uma das poucas universidades que não aumentou o valor ali da inscrição. Então, assim, é uma outra universidade que também é boa. Eu acho que, assim, na verdade, na prática ali, todas funcionam muito bem. É mesmo analisar caso a caso, ver onde que vai ser melhor para a pessoa que vai vir do Brasil, onde vai ficar, porque uma é em Covilhã, outra é no Porto, outra em Lisboa. Tem essa questão também de se organizar onde vai fazer a prova, né? Então, isso a gente sempre tenta entender um pouquinho o perfil do cliente quando a gente faz a reunião e indicar qual universidade que a gente acha que é adequada para cada um. Mas, via de regra, assim, todas funcionam muito bem, é mesmo de analisar a questão de valores e de localidade. E acho que uma particularidade importante levar em consideração são as universidades, quem se formou em universidades que tiveram um método PBL, porque daí a carga horária e o currículo pode ser um pouco diferente. Isso é importante. E aí a questão de conhecimento e às vezes de uma consultoria vale bastante, porque para a faculdade aqui, a universidade, equivaler ao nosso diploma, tem que ser parecido, não pode ser uma coisa totalmente diferente, porque daí não faz sentido ela falar. Nós precisamos estar equivalentes aos alunos que ela forma. Então, principalmente acho que quem faz o PBL pode dar uma diferença maior nessa questão curricular, né? Uhum. A gente, a parte ali do histórico escolar é um dos documentos que a gente analisa bem, porque alguns não vêm ali com aquela média para fazer a conversão, é preciso solicitar para a universidade uma declaração. A gente também envia um template para o cliente, porque muitas universidades não sabem muito bem o que é necessário constar nessa declaração, então a gente tenta facilitar ao máximo e já enviar um modelo para que a universidade só emita uma declaração no formato que a gente precisa. Então, tem muita variedade de documento, né? Dependendo de universidade para universidade, muda muito. Então, é importante ficar atento a vários detalhes. E aí conseguiu a equivalência. Como é ser médico em Portugal, Bernardo? Bom demais. É muito bom. É,
Realmente, depois de passar por todo o processo, né, que desde na recolha da documentação, até se inscrever, até fazer a primeira, a segunda, a terceira etapa, e tudo que isso envolve, né? Eu lembro que eu decidi vir, foi no meio da pandemia, e isso foi meados de 2021, para eu conseguir fazer a prova em 22 e me mudar em 23. Na verdade, são dois anos aí, né? Mas eu acho que tudo isso faz valer mais a pena. Eu acho que depois que a gente chega, não é fácil, né? Nossa, na verdade, é bem difícil. Principalmente para a gente que é especialista, a gente dá alguns passos para trás no sentido de eu era especialista, eu sou cardiologista e pude aqui, comecei a trabalhar em urgência, em centro de saúde básico, quando eu cheguei, mas mesmo assim eu não me arrependo, nunca me arrependi, acho que nunca tive perto de pensar em voltar, para falar a verdade, é, e eu vim com a meta muito definida, que era fazer o doutorado, né? Eu sou aluno de doutorado na Universidade do Porto, e meu doutorado dura 2 anos, eu estou indo já para terminar o segundo ano. Esse ano eu termino o segundo ano. Mas eu acho que, a verdade é que eu estou cada vez mais distante de voltar para o Brasil. Eu acho, tá? Eu acho que isso pode mudar. Mas eu tô muito feliz aqui. Eu acho que os pontos positivos, né, de ser médico aqui. A infraestrutura é bem melhor do que a do Brasil, né, via de regra, tanto do serviço público quanto do privado. É uma coisa que no Brasil, infelizmente, tem se perdido muito. Eu tenho 16 anos de formado. É o respeito verdadeiro ao profissional de saúde, eu não digo só ao médico, né? Então, a condição de trabalho aqui é muito boa, de respeito das equipas, dos colegas, a competência da equipa de enfermagem, da equipa de fisioterapia e o respeito e o carinho genuíno mesmo do paciente com a gente. Eu lembro que no Brasil eu tinha minha clínica particular, eu coordenava um hospital e aqui, em tese, eu era só mais um médico do postinho, digamos assim, e eu me sentia mais genuinamente valorizado aqui do que eu era no Brasil. Então, isso foi que me impactou muito e que me fez e ainda me continua me fazendo ser muito feliz no exercício da medicina aqui. Que legal. Você sabe que uma coisa que eu não. Eu também cheguei em Portugal em 2019. E naquela época, sempre que eu precisei de atendimento nos hospitais, era muito difícil ver médicos, enfermeiros, profissionais da saúde brasileiros. E hoje é muito legal ir e ser atendido por brasileiro. Eu vejo que muitos médicos estão atuando em hospital público, privado, enfim, e a gente se sente até um pouco acolhido, assim, né? Quando a gente vê e fica orgulhoso, que legal, um brasileiro trabalhando no hospital. Então, isso realmente é muito legal. E ainda tem um detalhe que para mim sempre foi muito interessante, é, que mesmo como imigrante, gente, eu não vou entrar nem no mérito do que eu sei que tem muito imigrante que sofre, tá? De jeito nenhum, cara. Mas eu estou falando da minha realidade que vim como médico, tá? É, como a gente é muito bem recebido por todo mundo, foram raros os profissionais de saúde que talvez não foram muito educados ou não foram muito receptivos, mas esse respeito nunca houve comigo. E e uma coisa que sempre me deixou muito bem feliz aqui, que eu, além de médico, na verdade, eu sou professor, né? Por isso que eu faço doutorado e tal. O médico português é muito bom, cara. Ele é muito bom. A formação médica portuguesa é muito boa. O recém-formado aqui é de um nível de excelência assim absurdo, que conversa de cardiologia de igual para igual comigo. Onde eu quero chegar? O ambiente de trabalho onde todo mundo é muito bom, eu particularmente me estimula demais. E isso me deixou muito feliz desde que eu comecei a trabalhar. Eu comecei a trabalhar no postinho de saúde,
Depois eu comecei a trabalhar nas urgências lá de Aveiro, que é uma urgência punk mesmo, assim, de muito volume de paciente, mas o corpo clínico espetacular. Então, eu me sentia parte daquilo ali, me fazia muito bem. E aí já tinha um ou outro brasileiro, igual a Bruna falou, e aí eu já ficava muito inspirado, porque eu tinha um colega que é o Felipe Donza, que é anestesista, e aí tinha um outro que era cirurgião, e aí pronto. Você vê uma medicina sendo bem feita, e você vê esse respeito que eu falei, principalmente dos pacientes com a gente, me deu uma sensação assim, nossa, eu estou no lugar certo e a minha vontade de vencer aqui e de desenvolver minha carreira aqui está cada dia maior, sabe? E isso é muito interessante também, um outro aspecto que eu, por acaso, hoje atendi uma paciente brasileira e é mesmo isso, é aquela sensação, é brasileira que, a hora que escuta o sotaque, né? Então, acho que é bilateral. E eu realmente também nunca, eu particularmente nunca passei por nenhuma situação de desrespeito, pelo contrário, sempre fui muito bem acolhida, tanto pela equipe médica, equipe de enfermagem, fisioterapia, toda a equipe administrativa e pelos pacientes também. Em geral, eles nos acolhem muito bem. E uma outra coisa que eu acho muito interessante falar é sobre a carga horária aqui, né? Eu acho que um dos aspectos que me encantam em trabalhar aqui é a Muito. possibilidade de realmente escolher a carga horária, uma carga horária que não é aquela de. Eu, por exemplo, agora estou fazendo o internato de formação geral, que seria o primeiro ano da do equivalente à nossa residência. Enquanto no Brasil a nossa residência são 60 horas semanais, eu tenho No 40 papel, né? horas semanais. E No papel, realmente, né? no É, papel. você senta lá no papel, porque eu acho que eu nunca fiz 60, o dia que a semana que eu trabalhava 60, eu tava feliz. Porque, né, a pergunta era sempre por que que eu pagava aluguel. Então, e aqui eu faço 40 horas semanais. Então, eu acho que também tem uma mudança de mentalidade dessa questão assim, o que é o trabalho? O trabalho não é só o que eu faço na vida, tem uma vida além do trabalho, ser valorizado pelo seu trabalho. E aqui eu vou entrar na pergunta que sempre rola, né? Assim, mas e aí? Portugal, o médico ganha mal. O médico ganha mal em Portugal, Bernardo? Essa foi a pergunta que a gente mais recebeu ano passado, né, doutor Bernardo? Todo mundo queria saber questão de salário, de valores. Eu acho o seguinte: primeiro que chega uma notícia muito distorcida no Brasil sobre valor de ordenado de médico aqui, que às vezes é aqueles de concurso público e tudo, que é mais ou menos o que acontece no Brasil. Tem concurso público de especialista no Brasil para pagar R$ 1.000 por mês, né? Então, mas eu acho que a ferramenta mais poderosa para comparar se aqui ganha mal ou bem não é a conversão, tá? Apesar que hoje, se for converter meu ordenado daqui diretamente para o Brasil, já é igual, mas eu acho que é o poder de compra, né? O que eu faço, eu também, a Ana falou aí que a carga horária do internato dela, do ano comum, é 40 horas por semana. O meu contrato de trabalho assinado com o hospital também é de 40 horas por semana. E assim, é uma filosofia de vida diferente, que você não é o seu trabalho, você é muito mais do que isso. É uma preocupação enorme dos gestores para que você fique com sua família, que você dedique um tempo para a sua saúde física, mental, enfim. E o que eu ganho hoje, se eu fizer a conversão direta com o Brasil, o que eu faço, que eu ganho hoje com 40 horas de trabalho, já é igual ao que eu ganhava no Brasil, dando 60, talvez 70 horas por semana. Mas o meu poder de compra aqui, então, por exemplo, eu quero comprar um automóvel, eu quero comprar um celular, eu quero tomar um vinho, porque eu tomo vinho pra caramba. O que eu preciso trabalhar para fazer, aí é um absurdo, porque, por exemplo, a gente ganha aqui em torno de 35 euros a hora. Uma boa garrafa de vinho no mercado dificilmente vai passar de 5 euros. Se você quiser comemorar uma coisa assim, nossa, hoje é aniversário de casamento, eu quero comprar um, vai ser 10 a 15 euros, eu estou mentindo?
É isso. Exatamente. E ainda pega umas A maior descoberta promoções. de chegar em Portugal é descobrir que a garrafa de água custa mais caro que a de vinho. Tá? Exato. Então, Eu, tá eu tudo. também sempre falo isso quando me perguntam sobre viver em Portugal, questão do salário. Não dá para converter, não tem como converter. Mas Se é você mesmo quiser isso, comprar comparar. O que que tu consegue fazer com o salário daqui? E se tu isso, conseguiria fazer isso no Brasil? Então, o nosso poder de compra aqui é muito maior do que se ficar fazendo você essa tocou no conversão ponto. também, né? Eu acho que Não dá para converter. quando a gente vai para bem durável, isso fica mais absurdo ainda. Então, eu quero comprar um telefone da marca tal. Quantas horas eu preciso trabalhar? Eu quero pagar o ginásio, eu quero pagar a academia. Quantas horas eu preciso trabalhar? Né? Uma academia espetacular está custando em 40, 50 euros por mês. Né? É, É, as mais então, caras, exato. as mais caras. Então, assim, a minha esposa, a gente está aqui há um ano e meio. Ela, por um acaso, ela concluiu o processo, ela também é médica, ela concluiu o processo de revalidação somente agora. Ou seja, esse um ano e meio foi eu trabalhando sozinho, eu trabalhando coordenado, porque o que ela me ajudou na mudança, a cuidar da família é absurdo, mas enfim. E a gente ainda tem alguns luxos, a gente tem seguro de saúde, eu pago o doutoramento meu e dela, que não é barato, e pronto, e com o meu ordenado a gente vive muito bem, eu acho que vive melhor do que no Brasil. A gente viaja bastante, e realmente talvez a resposta mais assertiva. Se você acha que se você no Brasil é feliz com a diferença de salário do médico para as outras profissões, ou almeja ficar rico, aí talvez realmente Portugal não seja o lugar. Porque realmente ficar rico, 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 talvez seja mais difícil. Agora, se você, o seu foco é viver bem, trabalhar uma quantidade adequada e ter oportunidade de fazer o que quiser, aí realmente eu acho que não tem como se queixar. E questão de segurança também, né? Eu sempre falo, para quem vem para Portugal, realmente não é um país para juntar dinheiro, enfim, mas é mesmo para ter qualidade de vida, viver seguro, dar uma boa qualidade para os filhos. Eu vi que teve uma pergunta aqui agora, escolas públicas ou privadas. Falando por mim, porque eu tenho uma filha, tá? Eu vim com a minha filha para cá, na época ela estava com 14 anos, hoje ela já está na faculdade. E ela foi para a escola pública, não vejo necessidade nenhuma. Eu sei que tem muita gente que opta pelas privadas, mas todas as escolas que ela estudou foram excelentes. As escolas aqui são de muita qualidade, mesmo sendo públicas. Universidade também eu sinto uma diferença gigante, porque no Brasil não consigo nem imaginar quanto que está o preço de uma universidade particular agora, imagino que está uma fortuna. E aqui, a minha filha, ela faz duas universidades, ela faz uma de tarde e uma de noite, e o valor é muito mais barato, muito mais barato. Até se fosse converter para o Brasil, o valor é muito mais barato. Então, compensa muito, porque aqui, apesar das universidades serem públicas, se paga na mesma uma propina, né, que é a mensalidade. Então, assim, essa questão de dar qualidade de vida para os filhos, questão de segurança, isso compensa demais, não tem comparação. Tem umas outras perguntas Tem aqui, vamos ver se a gente uma. consegue responder para não acumular. Ser reconhecido é muito bom pessoalmente e para o país onde estamos. Como é a rede pública em relação ao nosso SUS? Quem é que consegue responder essa? Eu, pronto, eu tive algumas Sim, experiências na rede a rede pública pública aqui, eu e acho que ela, bom, o problema que eu vejo, em alguns centros a fila de espera é muito grande, né, para ser atendido nas urgências. Entretanto, a partir do momento que você é atendido, invariavelmente você vai ser atendido por um médico muito bom, isso é volto a dizer, a turma é muito boa, invariavelmente vai ter disponibilidade para fazer todos os exames que sejam precisos e tudo. E fora das urgências, eu vejo que tudo funciona muito bem. Eu acho que a Ana até pode falar melhor sobre isso aí, em termos de consulta externa, né? Eu acho que funciona muito bem.
Eu tô, por acaso, estou fazendo um estágio no centro de saúde e está sendo muito interessante estar do lado de cá, né, como profissional, estando no centro de saúde e realmente ver como funciona, como tem disponibilidade, de muitas coisas que no SUS nós não temos. Eu tenho pensado muito que o cobertor é curto. Tem coisas que o nosso SUS eu acredito que sejam melhores do que aqui. E tem coisas que aqui consegue oferecer que nosso SUS não consegue. Eu acho que é uma grande questão que Portugal está passando nesse momento é uma transição dos profissionais do público para o privado e realmente você conseguir uma consulta no centro de saúde. Eu, por exemplo, ainda não tenho médico de família disponibilizado para mim. Então, isso dificulta. Se eu precisar de uma consulta, eu consigo ir lá e conseguir uma consulta que eles chamam de consulta aberta, que seria uma consulta de emergência, uma consulta para ali conseguir resolver meu problema, mas não é um médico que vai me acompanhar para pedir exames de rotina, por exemplo. Mas, uma vez que você está inscrita, o serviço funciona muito bem. E uma coisa que eu acho realmente eu acredito muito em saúde primária e vejo que aqui está funcionando muito bem é que realmente o seu médico de família acompanha você por 20, 30 anos, realmente acompanha a família toda. Então, a saúde primária funciona muito bem, e isso se reflete nos outros estágios da saúde, porque o paciente ele vai chegar mais bem compensado. Acho que uma das coisas que me tem impressionado é a longevidade das pessoas aqui. Realmente, a pessoa que chega com 75 anos é o acompanhante do paciente de 92, A 93. mãe. Ele leva a mãe. E hoje eu atendi um senhor de 92 anos que não tomava nenhum remédio. Nada. Eu acho que é o vinho de Portugal. Faz Eles muito tomam mesmo, tempo. né? Meio copinho em cada refeição. Então, assim, é uma saúde que funciona, que é claro, tem as suas questões, tem as demandas, mas uma vez que você está inserido na saúde, ela funciona, são bons profissionais, não vai ser aquela coisa do médico que está ali temporário e está pulando de serviço, não, são realmente pessoas que ficam ali e acompanham. Então, eu acredito. E uma outra coisa é, eles acreditam mais. Enquanto nós, no Brasil, temos aquilo, para eu ser bem tratado, eu preciso ir para o privado. Aqui, se eles têm uma coisa séria, eles querem ir para o público, porque eles confiam mais no público. Os bons médicos estão no público. Então, por uma questão financeira, por uma questão de assistência, muitas vezes para fugir da fila se usa o privado para fazer aquelas consultas, a receber uma resposta mais rápida, mas se a coisa aperta, eles querem estar no público. Então, eu acho que isso já mostra que mesmo a população, como ela se relaciona com a saúde aqui. Não sei se vocês querem acrescentar alguma coisa sobre isso, que eu É, posso passar para o próximo. desde o início, como eu moro em Braga, é uma cidade menor, desde o início eu consegui médico de família. A minha filha tá com a mesma médica, eles tentam sempre deixar a mesma família junto, né? A minha mãe veio depois, ela tá em outro centro de saúde, que também é excelente. Eu vejo o quanto eles se preocupam, pelo menos esse da minha mãe, ligam direto para marcar exames, para saber como tá. E eu, todas as vezes que eu precisei alguma coisa, assim, alguma questão que eu falei para a médica de família, ela me encaminhou para o hospital, recebi ali uma cartinha com agendamento para o especialista. E às vezes que eu precisei de emergência também, o que eu noto é que assim, eles te reviram de cabeça para baixo até descobrir o que aconteceu. Não importa que exame tenha que fazer, qual a especialidade do médico que precisa chamar. Então, tu vai sair dali com um diagnóstico. Claro, às vezes é demorado, como qualquer urgência que você vai, tem que ficar ali na fila esperando um tempo, mas você não sai de lá sem saber o que de fato você tem. Então, eu acho ótimo, assim, não tenho nenhuma reclamação quanto à saúde pública aqui. Vou para o próximo tópico aqui. O Fábio perguntou que ele estava pesquisando sobre revalidação e caiu no tema autonomia. O que que é isso? Fábio, essa é uma coisa que para a gente causa alguma confusão, porque não temos isso no Brasil. O que que é autonomia? O médico, quando se forma, termina a graduação, o sexto ano aqui em Portugal, ele não tem autonomia. Ele está inscrito na ordem, mas ele não pode trabalhar sem supervisão. É isso que chama autonomia. Para ele ter autonomia, ele tem que fazer um ano
de formação geral, ser interno de formação geral, que é justamente esse ano que eu estou fazendo, que é o primeiro ano da especialidade. Depois que ele passa esse ano, aí ele tem autonomia. Nós, por exemplo, eu já era especialista no Brasil. Então, como que a gente consegue essa autonomia aqui? Como que eu posso, uma vez que eu tenho meu diploma validado, poder trabalhar sem ter supervisão de outro médico? Eu tenho que comprovar que eu trabalhei pelo menos 2 anos nos últimos 5 anos com uma carga horária de 40 horas semanais, mais ou menos. Então, eles vão olhar, você tem que comprovar os seus serviços. Isso é outra etapa de documentação que a gente precisa, dos diretores de serviço dizendo o que que a gente fez, quais eram as nossas funções, qual era a carga horária que nós tínhamos. Para entregar na ordem, eles vão avaliar. Então, autonomia é dizer se você pode trabalhar por sua conta ou se você precisa fazer esse ano de formação geral, que antes era chamado de ano comum. Talvez, se você fizer suas pesquisas, você também caia nesse nome, ano comum. Ano comum é o que está chamando agora de interno de formação geral, ou ano de formação geral, que é o primeiro ano da especialidade médica aqui. Isso é uma coisa que a gente também auxilia na Atlantic. Depois que o médico consegue ali ser aprovado, recebe o certificado, a gente também tem assessoria para essa parte de inscrição na ordem dos médicos. Então, é uma outra etapa, um outro serviço, onde a gente também disponibiliza uma checklist com toda a documentação, porque nesse caso, na parte de inscrição na ordem, a documentação precisa ser física, tem que enviar toda a documentação. Já são alguns documentos que são mais criteriosos, assim, tem um prazo de validade, tem que solicitar algumas certidões para o CRM. E a gente auxilia também nessa parte de explicar em que formato tem que vir a declaração do empregador para comprovar que essa pessoa cumpriu ali as horas semanais necessárias, o tempo necessário, porque quando a gente faz a inscrição no médico, na ordem, ele vem primeiro sem a autonomia. Então, depois a gente entrega a documentação necessária para comprovar a autonomia, vai para análise de um júri, e aí depois ele recebe, enfim, todos os acessos para emitir receita, todas essas questões, quando ele já tem a autonomia. Então, a gente também trata dessa parte e depois, passando essa parte, se algum médico quiser também reconhecer a especialidade médica, também é uma outra etapa que a gente também consegue auxiliar nesse ponto. Bernardo, agora uma pergunta para você. O Vicente está querendo seguir aí o caminho da carreira acadêmica e ele está perguntando se inscrever no doutoramento, e como que é isso? Assim, como é a carreira médica associada à carreira acadêmica associada à carreira médica aqui? Ô, Vicente, eu acho muito boa. Para mim funcionou muito bem. Primeiro porque, como eu sou professor e eu já não fazia sentido dar aula no Brasil sem o título de doutor, e eu queria ir para a área científica e acadêmica, e funcionou muito bem porque o visto de estudante para vir, ele é bastante mais simples do que outros tipos de visto. Então, isso facilitou muito a minha vida. Eu me inscrevi na Universidade do Porto, aliás, eu me candidatei para o doutorado, passei, e aí rapidamente eu já tinha o visto de estudante. Esse visto de estudante permite trabalhar. Então, nessa parte me ajudou bastante. O doutoramento em si é excelente, não tenho, nossa, eu não tenho nada a reclamar, muito, muito bom. Obviamente, o único ponto que eu não vou dizer negativo, mas já esperado, é porque conciliar a carreira acadêmica com o trabalho é muito. A Ana sabe bem que às vezes eu confidencio com ela aí os perrengues que eu estou passando, porque é um doutorado, né? Enfim, mas mesmo assim, estou muito, muito feliz com a decisão que eu tomei e, enfim, então tem corrido muito bem, graças a Deus. Essa aqui é a próxima. Vale a pena? Fábio pergunta, vale a pena fazer residência em área cirúrgica em Portugal? Fábio, eu acho que a resposta sempre depende. Porque, assim, se a gente for pensar eu, por exemplo, fiz GO que tem esse aspecto cirúrgico. O volume, eu fiz residência em São Paulo. O volume de pacientes que eu tinha em São Paulo é maior do que o volume que quem faz internato aqui vai ter. No entanto, eu sou especialista no Brasil. E mesmo assim, para estar aqui,
eu tenho todo um processo de validar a minha especialidade, que é um outro degrau. A gente primeiro valida o diploma, depois a gente tem que comprovar se consegue autonomia ou não, e depois vai para a especialidade. E a especialidade depende de cada colégio, depende de cada situação. Cirurgia geral não existe aqui em Portugal. A partir do momento que você escolhe a cirurgia, você já vai para a especialidade. Então, você vai escolher já lá a cirurgia cardíaca, urologia. Então, se você fizer 2 anos de cirurgia geral, você não vai conseguir ser validado aqui, porque isso não existe aqui. Então, você teria que fazer todo o percurso de fazer a subespecialidade no Brasil para depois vir para cá. A nossa carga horária é diferente da deles. Em geral, o que a gente vê acho que até talvez a doutora Bruna possa dizer se teve experiência com isso ou não. É difícil, muito difícil, validar a especialidade aqui. E os que conseguem são os que já comprovam anos de experiência, e não só fazer a residência, não só me formei e saí. E aí vem a outra pergunta, que eu acho que é a grande questão do imigrar, que não tem uma resposta certa ou não. Você pensa em mudar de país? Por que que você está pensando em mudar de país? Se o seu objetivo é trabalhar em Portugal, faça esse processo o quanto antes. Venha fazer residência aqui. Agora, se não é, se está na dúvida, então talvez não faça sentido. Eu acho que tem outras perguntas atrás dessa que, que precisam ser pensadas. Eu acredito que se a meta, se já está aí decidido, quero estar em Portugal. Venha o quanto antes, porque o caminho depois é longo para validar. E estou falando aqui como especialista, sou GO há 10 anos no Brasil e eu estou fazendo internato de formação geral aqui, ou seja, eu estou fazendo a mesma função que um médico que não tem autonomia. Porque justamente eu estou esperando a resposta, estou esperando ver como que vai ser o que o colégio vai decidir sobre a minha especialidade, e eu queria aprender sobre como é o sistema público português, como a saúde aqui funciona, os passos. Eu gosto muito de educação médica, eu confesso que também como uma curiosidade de estar desse outro lado, voltar a ser aluna. Estou adorando meu ano de formação geral, está sendo muito, muito bom mesmo. Mas se eu for pensar em carreira, eu dei um downgrade. Então, eu acho que tem que colocar muito bem esses passos quando você está planejando. É planejamento de tempo e financeiro, porque tudo isso vai determinar tempo de vida e dinheiro esperando validações e revalidações. O que eu penso muito, Ana, complementando, e já vi que tem outras perguntas sobre especialidade, se você vier para Portugal pensando muito no fim do processo, repense se vir é o caminho, sabe? Porque realmente o processo de equivaler o diploma médico, ele é bem formatado, é o que nós já dissemos hoje. Agora, em relação à vida profissional e principalmente a especialidade, é um exercício até de humildade, porque a Ana era chefe de um monte de coisa lá em São Paulo, na parte da GO. O hospital que eu coordenava, eu criei a residência de clínica médica lá, eu era coordenador da residência médica. E aqui, se você for olhar pela perspectiva profissional, você de fato dá alguns passos para trás. Agora, a pergunta é: qual o motivo de você vir? O que que você está buscando? Então, o que que você vai pesar na balança? Eu vim buscando qualidade de vida, eu vim buscando tudo que todo mundo vem para a Europa busca. Então, aquele retrocesso profissional para mim valia o que eu ganhei em outros aspectos. E eu acho que o ponto-chave, eu sou cardiologista, obviamente, eu vislumbro ser cardiologista aqui, assim como a Ana vislumbra ser GO, mas eu, particularmente, não vivo focado nisso. Eu estou curtindo o caminho. Estou muito feliz fazendo o que eu faço hoje. Sou médico de urgência e adoro o que eu faço. Estou fazendo meu doutoramento, jogo pádel todos os dias, tomo meu vinho praticamente todo dia. Quando eu quero comer alguma coisa diferente, eu como. Enfim, o percurso para mim está sendo delicioso.
Se eu vou conseguir revalidar a cardiologia fácil, difícil, daqui 2 ou daqui 5 anos, honestamente eu não sei nem se eu vou querer. São tantas possibilidades. Agora, o que eu acho que não tem certo e nem errado. A recomendação que eu dou mais honesta e sincera possível. Se o objetivo final for ser especialista aqui, repense, porque isso pode ser bastante frustrante. Agora, se não, se for, eu vou fazer o que tem que ser feito, um dia pode ser que eu seja especialista, pode ser eu, Bernardo, por mim, eu até faria de novo a residência de cardio aqui, se for preciso, com a maior tranquilidade do mundo. Mas eu acho que isso é muito pessoal. Essa pergunta vocês têm que se fazer agora para saber se esse processo todo vale a pena. É um processo bem longo. A gente teve alguns casos já que a gente prestou assessoria para a especialidade. Alguns médicos tiveram sucesso, outros não, tinham que fazer ali o ano. Mas isso, assim, o que, que consiste mais no memorial curricular? O principal que eles vão analisar tem que ser um memorial curricular muito bem feito, com tudo que eles querem que tenha ali, mais um pouco. O júri é bem rígido nessa parte do memorial curricular. Então, assim, não é impossível, muitos médicos conseguem. Esses tempos até eu fiz o reconhecimento, pedi. Era um médico que eu já tinha feito reconhecimento da especialidade, agora ele estava pedindo da subespecialidade que ele tem. E é possível, mas claro, requer muito trabalho ali e muito tempo também, pelo menos ali uns 6 meses vai demorar esse processo, mais o tempo que você vai ter para fazer esse memorial muito bem elaborado do jeito que eles querem. Não é impossível, mas enfim, dá bastante trabalho, tem que ser bem programado. E uma outra pergunta aqui, eu não sei se eu entendi bem. Contrato de trabalho é do staff ou de empresas privadas? Eu não entendi bem. Até do Estado. Tá. Contrato de trabalho é do Estado ou de empresas privadas? Pode ser isso. Acho que aqui a maioria, você pode trabalhar como recibo verde, que seria alguma coisa paralela ao nosso PJ no Brasil. Mas é você como pessoa física, mas como pessoa autônoma emitindo recibos verdes, ou você pode ter um contrato. E aí pode ter um contrato tanto público, se você estiver trabalhando num serviço público, quanto privado, se você estiver trabalhando num serviço privado. Acredito que a maioria dos recém-validados deve trabalhar como um recibo verde, né? Eu trabalhei por um ano com recibo verde. Recibo verde você presta o serviço, emite o recibo e o hospital, a empresa que te contratou te paga. Hoje, por um acaso, desde novembro, eu tenho um contrato assinado com um hospital privado. Para mim, eu coloquei na balança e já era um local que eu adorava trabalhar. E eu não vou mentir que, como imigrante, com todas essas dificuldades que nós estamos dizendo que acaba acontecendo, a oportunidade pela primeira vez como médico na vida, em 16 anos, trabalhar com um contrato de trabalho, com férias, 13º e tudo, é muito, é muito bom. Mas, olha, aí são coisas que somente chegando e que a vida vai apresentando, são caminhos que pronto. Mas você pode ter contrato de trabalho tanto pelo Estado quanto pela iniciativa privada, assim como no Brasil, tranquilo. E aí, e lembrar que aqui tem 14º salário, né? Que é eu estou É, esperando. Feliz, exatamente. porque isso é uma coisa legal, gente. Eu sou É. residente, sou assim, R1 do R1, fazendo uma comparação com o Brasil e aqui puxando de novo a questão da especialidade. Eu realmente estou curtindo muito ter feito o internato, quero muito, estou torcendo para dar certo meu processo de equivalência da especialidade, mas encaro muito bem fazer a especialidade de novo, porque para mim está sendo muito bom viver aqui. E o processo que envolve isso tá sendo agradável. Eu sei que eu não quero ser generalista, eu sei que eu quero ser especialista. Então eu tenho dois caminhos. Ou eles vão aprovar minha especialidade, ou eu vou fazer a especialidade de novo. E eu tô ok com as duas possibilidades. Então eu acho que a gente precisa ser muito sincero conosco mesmo
o tempo que isso leva, o que vai ser, envolver tudo isso, e não tem resposta certa. Para mim, está fazendo muito sentido dentro das coisas que eu procuro e da vida que eu quero viver. Para uma outra pessoa pode ser uma loucura. Então, não tem resposta certa. A E só Roberta tá. Pode falar, tem desculpa, uma coisa Roberta. que eu lembrei aqui, Ana, é que, independente de memorial curricular e tudo, tem uma coisa que ninguém tira da gente, que é a nossa competência e a nossa experiência e tudo. E aí, aos poucos, por exemplo, eu vou falar da minha realidade. Eu sou cardiologista e fiz a matriz que primeiro fazia clínica médica e depois cardiologia. Eu era coordenador e preceptor da residência de clínica médica. Ou seja, para mim, trabalhar na urgência de adulto é minha área. Então, assim, profissionalmente, faz sentido. Então, depende muito. Alguém perguntou de pediatria aqui. Pode ser que até que você equivalha a sua residência de pediatria. Eu cheguei a trabalhar em postinho de saúde, quando eu cheguei, que tinha atendimento de criança. E foi um grande desafio para mim. Mas então, mas você sendo médico, de repente você adequa ali, olha, eu estou aqui no centro de saúde, mas eu tenho muita experiência com criança. Essa competência ninguém tira. E somente o dia a dia de trabalho vai fazer com que você se sinta confortável ou não naquilo ali. E eu concordo totalmente com a Ana. Eu estou cada dia gostando mais de viver em Portugal. Não me vejo voltando para o Brasil, pelo menos a médio prazo. E se eu chegar o momento de que eu falar, nossa, eu quero muito ser cardiologista de novo, com o decalque, né, de cardiologia, se eu tiver de fazer a residência de novo, faço tranquilamente, até porque eu tenho convicção que eu tenho muita coisa para aprender e essa sensação, para mim, tem sido muito gostosa. E agora, até isso que você falou, Bernardo, está sendo muito interessante. Por exemplo, eu acabei de passar no centro de saúde. Uhum. E é claro que lá tem saúde materno-infantil. E aqui, voltando também quanto à questão de receptividade dos colegas e tudo mais, eu acho muito interessante. Eu estou lá como uma interna de formação geral e as minhas tutoras, minhas orientadoras, discutem casos de saúde materna comigo, respeitam a minha formação, respeitam o meu conhecimento. Então, enfim, é um ambiente muito bom. Tem um nome, mas o meu dia a dia está sendo muito bom e reconhecimento, que trabalhar por aquilo que a gente faz não é uma Ana que existiu e que agora não está aqui, tem todo um conhecimento, tem uma aplicabilidade e está sendo muito agradável. A gente está indo para. Já está mais que uma hora de live aqui. A Roberta disse que queria deixar os parabéns. Excelente webinar, altíssimo nível dos palestrantes, muito obrigada. Informações super úteis e relevantes, num formato acessível e agradável para a audiência. Muito obrigada. Nossa. Obrigada. Essa é a nossa intenção aqui. O Adailton também, muito obrigada, excelente. Tem que vir para Portugal e não para se especializar. Uma lição de quem está experimentando e caminhando. Não é uma questão de não se especializar, é uma questão de olhar com realidade para as coisas, sabe? Tem caminho para se especializar, e ok, mas não atropelar. Antes de se especializar, tem que fazer a prova, tem que ser aprovado, tem que conseguir autonomia, tem que entregar o histórico, o memorial do currículo de toda a sua carreira, ser avaliado. Isso leva tempo. Então, o É, que você vai o tempo vai passar de qualquer jeito. O que você vai fazer com este tempo? Acho que isso era o que a gente mais acho que quis trazer aqui, que não tem resposta certa. Eu estou muito feliz de ter escolhido esse caminho. Nesse momento faz muito sentido para mim e trazer um pouquinho da nossa experiência e como a gente pode ajudar tanto o Atlantic Bridge como o Perguntas da Especialidade a tornar esse caminho menos árido, né? Menos extenso, facilitar um pouco esse caminho. exatamente. E se programem com antecedência, por favor, que a gente sempre pede e reforça, né? Não deixar para a última hora para conseguir garantir o sucesso dessa etapa que é tão importante. Quer falar mais alguma coisa para se Não, despedir, Bernardo? minha mensagem final vale muito a pena o processo. É longo, é difícil,
mas vale muito a pena. E se o que você pensa para a sua vida, ali nos pontos principais, for qualidade de vida, segurança, boa qualidade no trabalho, e principalmente aqui em Portugal e na Europa, é cafona ser workaholic. Ou seja, se para você não faz sentido viver para ser médico, mas sim ter a medicina como uma profissão como as outras, e que além disso você faz. Eu hoje, atualmente, eu moro, nem falei, eu moro nos Açores, eu não estou morando no continente mais. Eu vim em busca de mais sossego ainda, de mais calma ainda. Eu gasto 5 minutos de carro para o meu trabalho, não existe trânsito. Eu tenho uma praia a 3 ruas aqui da minha casa, que a gente já fez aula de surf lá, eu faço pádel, enfim. Eu sou tanta coisa além de médico e tenho tanto tempo para minha família, para meus cachorros. E se isso fizer sentido para você, vocês vão ver que o esforço de vir e principalmente os entraves que surgirem aqui para se adaptar ao novo trabalho, a eventualmente alguma dificuldade para equivaler à especialidade, eu acho que tudo isso fica muito pequeno. Para mim, isso tudo hoje é pequeno perto do que eu conquistei. Eu sou mais feliz hoje como generalista em Portugal, fazendo o que eu faço hoje, do que eu era como especialista no Brasil. Então, essa que é acho que fica de mensagem para quem está vivendo de verdade isso aqui. Agradecer a Bruna e principalmente a nossa coordenadora Ana, e pela amizade, pelo carinho, pelo convite. E a gente batendo bola, a gente vai se fortalecendo e vocês vão ver que na caminhada vocês vão conhecer muita gente bacana também, tanto brasileiro quanto estrangeiro, e que no final das contas para mim, e eu acho que é um grande barato, tá? Então, um beijo para vocês, um beijo para a audiência, espero que vocês tenham gostado e qualquer Obrigada. coisa, à Obrigada a disposição. vocês pela parceria mais uma vez. Eu vi aqui que a Carolina pediu o contato. Quem tiver interesse, tá? Procurar a gente, pode entrar no nosso site, que é atlanticbridge.pt, e ali vai ter acesso ali aos nossos contatos. E obrigada, Ana, obrigada, Bernardo, mais uma vez por essa parceria, que eu espero que se estenda por muito tempo. Bernardo, vou te convidar para a gente jogar pádel, tá? Que agora Ah, eu tô é? especialista. Boa, Vamos boa, boa, combinar. boa, E boa. obrigada a todo mundo que assistiu e esteve com a gente aqui. Qualquer dúvida, a gente está sempre à disposição. Quero agradecer imensamente, doutora Bruna, doutor Bernardo, por terem aceitado o convite, estar aqui, estamos juntos. Essa parceria que espero mesmo que se mantenha por muito tempo. É, doutor Bernardo, eu admiro muito, é meu amigo, e obrigada por caminhar junto, trocar tanta ideia, que realmente faz muito bem. Não jogo pádel, doutora Bruna, mas posso ir para torcer. Não tem problema, a gente combina um vinho, outra coisa, um bate-papo. Aí eu vou e falo bastante. Quero agradecer a todos que estiveram aqui. Se tiverem qualquer dúvida, estamos à disposição, tanto no o time da Atlantic, contato que a doutora Bruna já passou. Perguntas da especialidade também podem nos procurar no nosso site, nas redes sociais, no Instagram. E estamos aqui para ajudá-los, se esse for um caminho que faz sentido para vocês. Muito obrigada pela companhia, pela atenção e muito obrigada por vocês estarem aqui. Obrigada, pessoal. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.